Podem abrir as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 20. Esse é o nosso devocional expondo Provérbios número 53. E naquela dinâmica de sermões do pai ou do sábio para com o filho, ou para aquele que carece de sabedoria, esse é o sermão número 9, entendendo que até o capítulo 10 ali nós vemos os sermões, ou o livro de Provérbios sendo dividido em sermões, em palestras, em apelos do pai para com o filho. Vamos ler do versículo 20 até o versículo 24. No último devocional nós refletimos até o versículo 23, mas para a gente entender o versículo 24, que é o nosso cerne aqui, o ponto da nossa reflexão, é o versículo 24. Capítulo 6, versículo 24. Mas para a gente entender o versículo 24, vamos ler a partir do versículo versículo 20. Diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Versículo 24 agora. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia, mulher adúltera. Vamos orar. Nosso Senhor, como nós carecemos da Tua instrução, ó Pai. Como nós carecemos de que as Tuas palavras penetrem ao nosso coração e mente. De que nós sejamos completamente rendidos ao Senhor, ao ponto de sermos tomados pelas Tuas instruções. Que o Senhor faça isso hoje, ó Deus, em áreas específicas que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem: ouvir salva vidas. Ouvir salva vidas. Você já parou para pensar qual é o preço da sua audição? Quanto custa a sua audição? Porque a sua audição tem um preço. Ela custa alguma coisa, ela tem um valor. Quanto custa a sua audição? Qual foi o preço que você colocou na sua audição? Nas nossas reflexões, na nossa vida cristã, nós entendemos que a nossa audição custa humilhação, custa o reconhecimento da nossa incapacidade. Imagina, você pode chegar à reflexão levantando algumas barreiras, levantando algumas guardas de que quem foi que disse que eu não sou sábio o suficiente para conduzir a minha vida e eu preciso daquela pessoa para dizer para mim o que eu preciso fazer? Quem foi que disse que eu não tenho capacidade suficiente para resolver esse problema, para dar conta dessa situação, e aquela pessoa tão pecadora quanto eu, às vezes mais jovem do que eu, às vezes com menor tempo de fé do que eu, consegue me ajudar? Então, ouvir tem um preço. Humilhação. A compreensão de que nós somos insuficientes. O reconhecimento de que nós não somos capazes. Ouvir tem um preço, e você sabe. Porque quantas vezes você não vendeu por esse preço a sua audição a esse púlpito? Quantas vezes você não vendeu? Quantas vezes você não deu a sua audição a esse púlpito? Esse púlpito tentou comprar a sua audição, conquistar a sua audição, e você simplesmente disse não, não e não. Mas aí você dá a um amigo seu, a uma amiga sua, a alguém da rede social, que você atribui valor e dignidade suficiente, que tenha cacife para comprar a sua audição. Será que você já
parou para pensar de que para você não morrer espiritualmente, você só precisa ouvir? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar quais são os efeitos de não ouvir? Você já parou para pensar nisso? Você acha que porque o centro da igreja é o púlpito, irmãos? O centro da igreja é o púlpito. E daqui nós não fazemos pantomimas, aqui nós não fazemos encenações teatrais, daqui nós não cantamos louvores, simplesmente daqui nós pregamos a palavra de Deus. E se você não entregar os seus ouvidos, se você não entregar a sua audição, você não terá vida. Os seus problemas não serão resolvidos. Entenda o que eu estou dizendo. Se você entregar a sua audição, todos os seus problemas serão resolvidos. Todos eles. Todos. Indiscriminadamente, todos eles serão ouvidos. Agora, nessa interação daquele que fala e daquele que ouve, o ouvinte sempre é soberano. Aquele que fala não tem soberania, porque você pode decidir simplesmente não ouvir. Você pode escutar mecanicamente, mas você não ouve, você não internaliza, você decide firmemente no coração que aquelas palavras não farão morada no seu ouvido. Você é soberano nessa relação. Aquele que fala não tem a soberania. Aquele que fala não tem o poder. Aquele que fala não tem essa prerrogativa. É você que tem. É você que tem essa prerrogativa de ouvir. Simplesmente ouvir. No mais profundo e simples entendimento de que ouvir salva vidas. É simples, irmãos. Irmãos, é absurdamente simples. É óbvio que essa audição ela precisa ser qualificada. Ouvir corretamente. Não é ouvir qualquer coisa, de qualquer forma ou de qualquer pessoa. Precisa de um qualificativo. Agora, no contexto em que nós estamos inseridos aqui, na nossa igreja, especialmente nessa série de exposições, você não precisaria desse qualificativo. Porque você deve saber, a essa altura do campeonato, e por conhecer pelo menos um pouquinho daquele que vos fala dessa igreja, você tem que compreender que não é ouvir qualquer pessoa ou não ouvir qualquer coisa. Então isso significa dizer que ouvir os instrumentos de sabedoria de Deus deve ser a nossa seletividade. E é isso. Nós precisamos ouvir de uma forma seletiva. Nós temos que ter seletividade em nossa audição. São instrumentos de sabedoria que Deus colocou na nossa vida de forma escalonada. Em primeiro momento e na base da sua vida são os seus pais. São os seus pais. Para aqueles que são pais, no primeiro momento é a sua esposa, é o seu esposo. Agora existe um pressuposto aqui que tem que ser observado. É o pressuposto da piedade. É o pressuposto da sabedoria. É entendendo que o seu cônjuge é um instrumento de graça, um instrumento redentivo e é um instrumento de sabedoria. Compreendendo também que os seus pais têm essas mesmas qualificações: instrumento de graça, instrumento redentivo, instrumento de sabedoria. E nesse escalonamento, nós então subimos esse nível e observamos que aqueles que estão ao nosso redor também são os mesmos instrumentos. Não é por causa da intelectualidade dessa pessoa que está ao seu redor, ou daquele que fala do púlpito, não é por causa da inteligência dele. É porque o Espírito Santo usa veículos imperfeitos para exibir a sua sabedoria. Por isso que não tem queda de braço, irmãos. Não tem, porque quando tem queda de braço, quando tem rivalidade, quando tem dificuldade, você está querendo competir com um veículo, com a gente, com o instrumento. Você está qualificando aquela pessoa como superior a você porque quer lhe ensinar, quer lhe instruir, e não é.
Nós temos tantas demonstrações disso. Deus falou por meio de ímpios, de perversos. Deus falou. Mas era a voz de Deus que estava lá. Deus falou por meio de pessoas perversas ao longo da história da redenção. Deus falou por meio de sua natureza, como ainda fala. Deus falou por meio de animais. Porque não é o instrumento, não é o veículo, é quem fala, é o Espírito Santo de Deus. Isso significa que nós precisamos de seletividade nessa audição, mas nós precisamos ouvir. Não ouvir não é uma opção. Não ouvir nunca é uma opção. Vocês já pararam para pensar as consequências de não ouvir? Faz essa reflexão agora, por favor. Dentro da sua cabeça agora, seleciona acontecimentos trágicos que vieram porque você não ouviu. Você não ouviu e aconteceu isso. Seleciona. Agora, reflita você mesmo. Por que você não ouviu? Na sua reflexão vai aparecer um personagem do porquê você não ouviu. Tem 3 letras. Começa com E, termina com Gó. Ego. Ego. Foi por causa disso que você não ouviu. Agora, entenda, quanto maior essa responsabilidade, mais consequências surgem. Então, se você é soberano nessa interação, porque é você que decide ouvir ou não, é você que desfrutará das consequências. Você. As consequências estarão sobre a sua vida. Porque você tomou a decisão leviana de não ouvir. O ambiente que nós vivemos deixa isso ainda mais forte. Por quê? Você pode não fazer essas reflexões, entenda muito bem, você pode não fazer essas reflexões, mas o ambiente de culto deixa ainda mais forte. Porque se você está aqui, está de guardas levantadas, se você está aqui e decide não ouvir, você está num ambiente em que existe a presença especial de Deus e o Espírito Santo age de forma especial por meio de pecadores e ele age falando. Você pode não fazer essa reflexão, mas é contra isso que você está lutando. Então, isso potencializa ainda mais a sua surdez obstinada. É uma surdez hipócrita que você escuta, mas não internaliza. Você dá a impressão de que está ouvindo, mas é uma cortina de fumaça. Você está zombando das palavras do Espírito. Você está zombando da palavra de Deus. E as consequências virão sobre você. E todos aqueles em que você exerce influência. Todos aqueles. No último devocional, nós vimos que os pais, eles são como voz de Deus aos filhos. É essa atmosfera que o pai cria nos primeiros 3 versículos. Porque a forma como ele profere os mandamentos é o mesmo tom e a mesma construção que Deus profere mandamentos para o povo dele, para os judeus. É o mesmo. Então ele se apropria dos mandamentos do Senhor como se fossem seus. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Ora, o mandamento do Pai, obviamente, é o mandamento do próprio Deus. Então, existe a firme convicção de que aquilo que está sendo ouvido não vem da parte de homens, mas vem da parte de Deus. Vem da parte do Senhor da vida. Essa é a prerrogativa.
Esse é o pressuposto. É claro que isso cria aplicações maiores e mais profundas para os nossos oficiais, para os nossos irmãos, que são instrumentos de graça. Agora, por que isso, irmãos? Por que isso? Agora entenda, nessa categoria aqui, a perícia dessa seletividade significa duas coisas. Se eu falhar nessa, eu morrerei. Se eu acertar, eu viverei. Agora, nessa relação, olha para o nosso ambiente. Olha para o nosso ambiente. Olha para a fidelidade desse púlpito. Olha para a saúde da nossa igreja. Nesse contexto, nessa seletividade, você acha que é mais fácil errar ou acertar? Mais fácil acertar, não é não? É bem mais fácil acertar. Agora, isso deixa um problema absurdo para você. Porque se você não ouvir, a sua obstinação fica ainda mais enfatizada. Porque deliberadamente, com todas as advertências, e mesmo sendo encurralado, você escolheu simplesmente dizer não à voz do Senhor. Simples assim. Agora, por que isso? Por quê? Porque ouvir os instrumentos corretos revela armadilhas. Tem armadilhas que você não vai discernir. Não vai. Você pode ler o livro que for, você pode fazer o curso que for, você pode estudar como for, você pode ouvir 1000 pregações, você pode orar quanto for, mas existem armadilhas que você não vai enxergar. Sabe como é que eu tenho tanta convicção disso? Porque isso nos faz dependentes uns dos outros. E foi assim que o Senhor nos fez, dependentes de outros. Pessoas que não são tão estudadas quanto você, pessoas que não têm tanta ascensão profissional quanto você, pessoas que não falam tão bem quanto você. Porque essa dependência necessariamente gera humilhação, e é na humilhação que nós somos um vaso mais apropriado para a honra. Você não verá, você simplesmente não verá algumas armadilhas. E quando essas armadilhas forem exibidas para você, a reflexão natural que você vai fazer é o seguinte: primeiro momento, rejeição, se você quer a morte. Mas um segundo é de que era tão simples isso, estava aí. Como é que eu não vi? Como é que eu não fiz essa análise? Como é que eu não raciocinei dessa forma? Estava aí. Isso exibe o quê? Se era tão simples a reflexão, se era tão fácil de ver, isso exibe que você realmente precisa do outro. Então, observa, em alguma medida, a sua nutrição espiritual, a sua vida espiritual está ligada ao corpo. É essa a metáfora que é criada, irmãos, nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos. Existem nutrientes que nós não temos fora do corpo. Nós necessitamos profundamente. Agora entenda, o oposto também é verdadeiro. Ouvir instrumentos errados nos conduz a armadilhas. Nos conduz à morte. Agora sim, entenda, a morte aqui não é simplesmente a morte física de uma vez por todas. É a morte espiritual que causa degradação, corrosão, corrupção, lentamente drenando toda a reserva espiritual que nós nutrimos ao longo dos anos. Você tem uma reserva espiritual. Você tem uma reserva de piedade, você tem uma reserva de ética, você tem uma reserva moral, você tem uma reserva.
Porque ao longo dos anos você ouviu pregações, você foi aconselhado, você foi nutrido, você fez devocionais, você leu a palavra de Deus, você tem uma reserva. Mas a falta de intencionalidade faz com que, quando não escutamos e não nos arrependemos, nós não percebemos que está sendo retirado dessa reserva sem ser colocado nela. Então o que acontece? Essa reserva ela vai sendo drenada. E aí, por não perceber isso, você não observa evidências de que você está fraquejando, que você está vacilando, que você está ficando desnutrida. Aí quando acontece, parece que foi repentino. Mas não foi repentino. Você não percebeu. Você não deu atenção que estava sendo sacado da sua reserva espiritual. Mas você tem uma reserva. Então você tem que ter. Às vezes eu percebo assim, ó. Às vezes eu percebo, Senhor, a minha oração está tão fria, meu Deus. Percebo. Sabe o que eu faço? Eu assisto menos filmes. Eu assisto menos séries. Eu acesso menos a internet. Porque eu percebi. Eu percebi que está sendo retirado da minha reserva. E eu estou permitindo que seja retirado mais do que eu coloque. Então eu paro tudo aquilo que eu já sei, você sabe o que é que tira, você sabe. Você sabe. Paro tudo aqui. E eu não descanso enquanto a minha oração não for fervorosa. É o meu termômetro, é a oração para mim. Enquanto a minha oração não for contrita, piedosa, fervorosa, apaixonante, dependente, eu sei que eu estou em vacilo. Eu sei que eu estou deficiente. Não aceito orações frias. Não aceito. Não aceito conversar com meu Senhor com menos amor do que eu converso com a minha esposa e com os meus filhos. Não aceito isso. Não aceito. Como é que você identifica isso? Você precisa identificar isso. Suspeitar de si mesmo exige gatilhos para observar a nossa deficiência, irmãos. Exige placas de advertências. Exige sinalizadores que nos alertarão quanto à nossa deficiência. Caso contrário, eu nem serei intencional e nem suspeitarei de si mesmo. Vai ser apenas um discurso. Suspeito de mim mesmo. Mentira. Eu sou intencional. Mentira. Mentira. Quais são as placas que você coloca ao longo da sua vida? Quais são os sinalizadores? Quais são os termômetros? Porque você precisa fazer isso. Como é que você vai saber? Como é que você vai saber? Ouvir é um deles. O mais importante deles é ouvir. Porque a pregação vem pela loucura de quê? A salvação vem pela loucura de quê? Pregação. E a pregação exige o quê? Atenção. E dedicar atenção é o quê? Ouvir. Você morrerá se você não ouvir. Você morrerá. Eu já vi pessoas morrendo por não ouvir. Sabe qual é o cenário do ministério? Quando você escuta pessoas morrendo porque não ouviu, a pessoa está no leito de um hospital. Existe uma mesa a 2 metros dela. Naquela mesa tem um remédio para a sua enfermidade. Ouvir significa tomar o remédio para aplicar. E você está vendo, olha, o remédio está aqui. E aquela pessoa está agonizando ali. Mas está aqui o remédio, olha aqui. É só aplicar o remédio. Mas aquela pessoa está agonizando cada vez mais e parece cega, não enxerga a sua volta, não enxerga o remédio, mas ele está aqui, ela está vendo, olha aqui, o remédio já foi mostrado para ela várias e várias vezes. E o médico fica lá. Está aqui, rapaz, olha aí.
Eu já tentei aplicar várias vezes, mas não quer. Não quer. É assim. Porque só basta ouvir. É só ouvir. Essa é uma palavra difícil de escrever. Essa é uma palavra difícil de entender. É ouvir. Agora, por que isso é tão vital, irmãos? Por que é tão vital? Porque, como eu falei, essas armadilhas, elas não nos matam de uma vez. Elas prendem os nossos pés, elas nos causam feridas, elas prendem as nossas mãos. E isso só acontece não é porque nós queremos dor. Quem busca uma armadilha, irmãos? Quem busca infringir dor em si mesmo, mas é porque elas realmente são obscuras. É por isso a introdução dos primeiros 3 versículos aqui, e se repete várias vezes. Quantas vezes vocês ouviram aqui, nós lemos, escuta, filho meu, ouve, filho meu, atenta, filho meu, dá ouvidos, filho meu. Porque o pai vê, o sábio vê, o que o filho não vê. Imagine nesse campo, onde um peregrino já passou por esse caminho várias vezes, é o sábio. Mas existe aquele que vai passar a primeira vez. E por mais que exista um nevoeiro assim no chão, aquele que já passou várias vezes, ele sabe onde estão os obstáculos, ele sabe onde estão as armadilhas, ele sabe onde está o buraco, e ele se desvia dela, e ele ensina para aquele jovem peregrino, diz, por aqui não pisa ali, olha, quando chegar naquele ponto, você pula. Agora, quando o peregrino jovem não consegue ver, ele precisa confiar naquele que está instruindo. E a demonstração de confiança é a audição, irmãos. Porque as armadilhas são obscuras. Mas elas não são somente obscuras. Elas são camufladas. Elas são travestidas de algo que ela não é. Mas mais ainda, e essa qualificação que eu queria trazer, essas armadilhas, elas são anestésicas, irmãos. Elas não deixam você sentir que elas são morte. Elas não permitem isso. Aí você entende porque a confiança é uma moeda tão valiosa. Porque sem sentir você precisa confiar. Daí então você precisa elevar no seu coração o nível da igreja local. Porque você vai estar nessa situação em algum momento da sua vida. E se você não elevar no seu coração o nível da igreja local, o nível dos seus oficiais, quando você precisar, você não os receberá como instrumentos de graça, como instrumentos de salvação, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. Você não os receberá. Você não receberá os seus irmãos. Você não ouvirá. Não ouvirá. Por causa de quê, irmãos? Anestésico. Anestésico, irmãos. Entorpece. Ele dá um tipo de calma e tranquilidade que você pode julgar que é o quê? Paz. Não é paz. É anestésico da morte. É o anestésico da desgraça. Você morrerá. Se você não ouvir. Nós vimos essa ênfase do capítulo 6, 24. Olha, lê de novo, se repetindo várias vezes, quando ele diz para quê? Mostrando o propósito de ouvir, de guardar, para te guardarem da vil mulher.
e das lisonjas da mulher adúltera. Isso é repetido, mostrando a mesma ênfase, Observe o capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, mesma ênfase sendo construída, e aí no versículo 16 do capítulo 2, ele diz, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Olha o capítulo 5, versículo 3, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mel é ruim, irmãos? Olha a figura de mel nas Sagradas Escrituras. A tua palavra é mais doce do que o mel destilado dos favos. Nessa categoria, mel é ruim? É não. Azeite nas Sagradas Escrituras é um instrumento de unção. Olha como camufla aqui. Capítulo 7, versículo 5. Para te guardarem da mulher alheia, estrangeira, adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras. Eclesiastes, o livro que o presbítero Jorge está fazendo devocional. Eclesiastes, capítulo 7. Aqui é o sábio. O sábio que viveu a vida, colheu da desgraça que essa vida tem para oferecer, sendo conduzido pela sua própria sabedoria e não a sabedoria de Deus, e então ele entendeu algo. Capítulo 7, versículo 26. Olha o que ele diz. Achei coisa mais amarga. Olha aqui, é o mel lá? Lisonjeia com palavras como o mel. Olha o que ele entendeu que era aquilo. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, armadilhas, e cujas mãos são grilhões. Ele precisou cair nessas armadilhas para entender isso. Ele caiu. E ele viu que aquelas mãos que afagavam, que massageavam, na verdade era o quê? Grilhões. Correntes que o prendia. Grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela. Mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. O pecador é quem aqui? É o obstinado. O que é ser obstinado? Não ouvir. Não ouvir. O versículo 24, ele destaca justamente isso, que essa armadilha, ela é suave. Ela não assusta. Ela não espanta. Sabe o que ela faz? Ela seduz e conquista. Por causa dos pontos de contato com a nossa carne, que não são pastoreados, ela é lisa, ela é sedutora. Então, lembra do que nós já vimos aqui, irmãos? Obviamente, o adultério aqui não é tão somente o adultério factual, não é o adultério conjugal, tão somente, mas é a finalidade dela. Porque quando ele é consumado, ou quando ele é considerado, ele faz algo que é ainda mais negativo, ainda mais pior. Que é o quê? A finalidade dele é o adultério espiritual. É o abandono de Deus. É o distanciamento do Senhor. Ouvir, irmãos, salva vidas. Ouvir salva vidas. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus de graça e misericórdia, destapa os nossos ouvidos, ó Deus, mesmo quando nós queremos tampá-los. Vence-nos a nossa surdez. Vence as nossas barreiras.
Destrói as nossas resistências, ó Deus. Penetra no forte que nós tendemos a construir para resistir ao Senhor. Para que sejamos teus, ó Deus. Para que sejamos teus, humilhados, quebrados, chorando, mas para que sejamos teus. Por ação misericordiosa, ó Deus, não permita que sejamos de nós mesmos e assim entregues à morte, à miséria e à desgraça. Ajuda-nos, ó Deus, que as tuas palavras sejam como espadas penetrando as membranas dos ouvidos obstinados, penetrando no mais profundo do nosso coração e exibindo para nós mesmos a nossa estultícia, a nossa loucura. Ajuda-nos, ó Deus, por favor, meu Pai. Em nome de Cristo, nosso Rei, Senhor. Amém.